primeira coisa que eu acho que é importante registrar a respeito da questão do controle interno na lei é que, assim como a assessoria jurídica, o controle interno, a função dele foi realçada pelo legislador. Como é um legislador que se preocupa muito com a ideia de governança, de planejamento, naturalmente ele avocaria a participação do controle interno para que o controle pudesse ter uma posição mais protagonista, né? Só que a lei ela não estabelece o modus operandi desse controle interno. Então, se o controle interno vai falar em qual é o momento do controle interno falar, a lei não diz. A gente precisa lembrar que, substancialmente, no 169, a lei retoma a ideia de uma gestão de risco, né, da necessidade de um acompanhamento contínuo do procedimento licitatório, ou melhor, do ciclo de contratação como um todo, porque não é só a licitação, também temos que nos preocupar com a fase de execução contratual. E se ela fala de um processo contínuo, se ela fala de um acompanhamento mais de perto, por parte também do controle, a gente deveria concluir, embora a lei não seja afirmativa nesse aspecto, que a presença do controle vai se dar desde o início, perpassando esse ciclo de contratação pública. Então, eu não acho que é possível a gente afirmar categoricamente que os editais precisam passar pelo crivo do controle para que eles sejam levados à publicação. Não se trata disso, porque não existe isso desta forma na lei, e se existisse, se poderia também discutir a constitucionalidade disso, em que medida é possível uma lei nacional invadir a forma de atuação do controle interno de outras esferas federativas. Mas pela lei se demanda que seria, sim, ao menos imaginável que o controle interno tivesse uma posição desde esse momento em que a licitação está sendo gestada. Todo controle interno ele precisa se estruturar numa ideia que é uma ideia de matriz de risco. A palavra matriz de risco aqui ela está sendo empregada no seguinte sentido: o controle interno ele precisa olhar para aquele ente sobre o qual ele vai exercer atividade de controle, verificar quais são as atividades mais sensíveis que aquele ente desempenha, verificar as regras, por exemplo, do Tribunal de Contas que exerce o controle externo sobre aquela entidade, porque o controle externo também induz um pouco a atuação do controle interno, reclama a atuação do controle interno sobre determinados aspectos e montar o seu planejamento de controle. É inviável, e isso é agravado pela condição dos órgãos de controle interno, em especial nos municípios, imaginar que o controle interno vai analisar todas as contratações públicas. Eu não estou dizendo nem analisar as contratações públicas lá ao final, é analisar em algum momento as contratações públicas. O volume de contratações públicas pode ser completamente antagônico com a capacidade do controle interno de fazer frente a isso. Portanto, é fundamental que o controle interno, e isso não tem nada a ver com a lei de licitação, assim sempre deve ser, ele se prepare, ele veja, olha, a gente tem que analisar esses e esses aspectos, eles são prioritários. No que toca à contratação pública, a gente vai analisar as contratações públicas que tenham a ver com saúde, por exemplo, as contratações públicas acima de um determinado valor de alçada, as contratações públicas que não sejam travadas a partir de pregão, as contratações públicas que sejam fruto de dispensa e inexigibilidade. É fundamental criar isso. Inclusive, é uma ferramenta por meio da qual se protege, inclusive, os agentes públicos que estão lotados no órgão de controle. Quando ele tem uma lógica de planejamento, ele consegue explicar por que eventualmente, aquela contratação pública em nenhum momento passou pelo controle, né? Então, alçada, fluxo, tudo isso é fundamental. Mas antes disso, é primeiro se imaginar o que faz sentido para o controle interno de um dado município olhar, o que faz sentido para um controle interno de uma autarquia olhar. Não tem uma receita de bolo. Algumas coisas são mais sensíveis, né? Áreas sociais são mais sensíveis, porque a contratação, se ela não devolver para a administração pública aquilo que se esperava, isso traz mais malefícios. Valores, formas de contratação, as que não são precedidas de licitação, chamam mais atenção.
E é preciso ter esse trabalho, que é um trabalho que também não pode ser fruto só da posição do ou da controlador ou controlador, mas também ser discutido internamente e até um ato normativo que diga como que vai se chegar a essa matriz de risco, matriz de planejamento do controle. Eu acho que são apoios complementares, né? Porque a função da consultoria jurídica é uma função nunca acusatória, ao contrário, a assessoria jurídica pode ser chamada, inclusive, para apoiar esse agente público numa eventual necessidade de defesa, num processo administrativo ou judicial, e é uma função de aconselhamento. A função do controle ela é um degrau diferenciado, porque o controle pode exercer uma atividade mais punitiva, né? O controle ele tem prerrogativas que a assessoria jurídica não tem, porque não se trata de um aconselhamento no sentido de se você não fizer exatamente como eu estou falando, eu estarei lá no momento seguinte para eventualmente te ajudar na defesa. Não, o controle interno não vai te apoiar se você não se comportou de acordo com as premissas dele. Não quer dizer que tudo que o controle fale, interno ou externo, seja de observância obrigatória no sentido de estar correto, ou mesmo pode ser que o controle apenas emita recomendações, ele não determine certas posturas. Então, eu acho que a primeira diferença é em termos de intensividade da manifestação, né? Digamos assim, de retumbância da manifestação, manifestação do controle, ela é um degrau acima. E segundo, acho que de amplitude, porque o controle interno ele não avalia legalidade apenas. Não se pode exigir de um assessor jurídico que ele faça análises que ultrapassem o campo da legalidade. Ele não tem condição, até porque ele tem habilitação em direito, né? O sujeito é bacharel em direito, ele não tem condição de fazer avaliações que ultrapassem essa muralha. No controle interno, como você ao menos presume, né? E volto a dizer, isso às vezes se choca com a realidade, tal como ela é, mas ao menos se presume que você tenha um conjunto plural de profissionais, você tem ali contadores, você tem ali engenheiros, você tem pessoas que tenham capacidade de agregar outros tipos de avaliações, você tem, consequentemente, um alargamento desta análise que é feita. É uma análise que vai observar outras interfaces e que, consequentemente, ela é mais rica, ela é muito mais densa, muito mais consolidada, sempre pensando teoricamente, do que aquela que tem por foco a apreciação sobre a regularidade jurídica do processo. Logo, o controle, ele também vai falar do jurídico, naturalmente, não tem como o controle não falar do jurídico, mas ele não se limita ao jurídico. Ele agrega mais dados nesse ciclo de exame, de verificação da adequação, e adequação é muito mais do que simplesmente análise de legalidade, do ciclo de contratação pública do que a avaliação jurídica. No mundo ideal, não há exatamente um risco de sobreposição, porque, como eu disse, o controle ele se expande para além da avaliação jurídica. Mas não é impossível imaginar uma situação em que a assessoria jurídica tenha se pronunciado de uma forma e o controle, no que toca à legalidade, tenha se posicionado de uma outra forma. Isso é possível e o mecanismo de solução de uma eventual controvérsia interna é, sobretudo, normativo, né? Como que aquela entidade se estrutura do ponto de vista normativo para que exista alguém que emita um pronunciamento que vai ser considerado a baliza de ação do agente, porque o agente pode ficar perdido se ele sofrer ataques ou sofrer recomendações, né, manifestações que venham de lados opostos e que sejam colidentes. E realmente a lei ela colocou num certo nível de paridade a atuação do controle e da assessoria jurídica. Então, eu acho que a forma de resolver eventuais embates que possam surgir através de um regramento desse passo a passo de posicionamento, de atuação, tanto do controle quanto da assessoria jurídica. Como da assessoria jurídica é mais cristalizado no Brasil, mais consolidado no Brasil,
até porque você vê a lei agora que está falando, embora o controle interno seja objeto de previsão constitucional desde a eu estou pensando nessa Constituição, está previsto na Constituição de 88, desde a origem dela, né? Não foi algo feito por meio de alteração do texto constitucional, a gente não tem o mesmo grau de amadurecimento. A gente sempre tem a preocupação, porque a 8666 já reclamava isso, da presença da assessoria jurídica para, por exemplo, aprovar edital, e não se falava do controle. Portanto, assim, o tempo vai nos ajudar a serenar como é que essas coisas devem conviver, mas nunca abrindo mão da autonomia do ente federativo para dizer ali dentro da sua realidade como é que vai se dar essa divisão de funções naquilo que de fato há uma comunhão de atribuições, porque não há, assim, na essência, uma comunhão de atribuições. O grande desafio que a lei oferece é mesmo de uma customização do agir administrativo por todos os entes. E quando a gente fala de controle interno, a gente precisa entender que o controle interno não é nem só o controle do município, porque no município, pelo menos, nós vamos ter um controle do legislativo e da própria função executiva. Logo, a gente tem uma pulverização até dentro da própria entidade. Disciplinar esse modus operandi, fazer uma matriz de risco, decidir qual é o foco principal, explicar para a sociedade como é que se construiu este foco principal, eu acho que tudo isso é primordial. E não é necessariamente olhando para a esfera federal que a gente vai encontrar a solução para os municípios, porque, obviamente, a realidade dos municípios não só é diferente no que toca às competências, mas é diferente também na sua capacidade de estrutura. Então, a gente não tem uma CGU possível em todos os, sei lá, 5.000 municípios brasileiros. De maneira que haver assim, olha, o que aqui eu devo fazer? O que aqui é mais prioritário que eu faça? Lembrando que também algumas contratações públicas são feitas com verbas fruto de transferências voluntárias, né? Há municípios que vivem, na verdade, com base em transferências obrigatórias e em transferências voluntárias. Essas também têm que ser olhadas com um pouco mais de atenção pelas consequências em face da União da utilização indevida quanto das contratações públicas dos recursos que foram repassados. Então, pensando nos municípios que vivem assim, que vivem disso, isso também é um dado interessante.